O que eu acho mais difícil é você desmistificar para um pai e para uma mãe que um filho tem um transtorno. E a gente sofre junto porque você vê seu filho nessa situação é complicado. Ele hoje, o psicopedagogo, faz parte da equipe médica, sabe? Tanto que eu tenho um psicopedagogo dentro da minha clínica. Eu amo demais o que eu faço, eu não sei me ver fazendo outra coisa. Então, assim, a gente está aqui para ajudar os pais a não se desesperarem. Primeiro momento, eu já fui na escola, olha, eu tô vendo que ela não tá dando conta de fazer as atividades. Aí a escola começou a investigar. Aí me chamou e falou, olha, leva no neurologista, pode ser algum problema de aprendizado, né? Um déficit de atenção ou alguma coisa assim. E aí eu levei no neurologista, aí a neurologista de cara já falou, olha, procura uma psicopedagoga. Pelo fato da gente ter acelerado ela para poder ela entrar no primeiro ano, porque o governo lançou quem fizesse 5 anos e meio até dia 30 de junho poderia entrar no primeiro ano. Então isso aí foi a complicação para ela. Então ela não se adaptou àquele método e isso a gente chama de despedagogia. A criança não tem também um transtorno, mas sim uma dificuldade no aprendizado. E o professor, o pedagogo, o psicopedagogo, ele tem que estar presente para ajudar a construir, ajudar a separar essas duas situações. Ele hoje, o psicopedagogo, faz parte da equipe médica, sabe? Tanto que eu tenho um psicopedagogo dentro da minha clínica. Por quê? Porque ela ajuda a entender o transtorno e ajuda a traçar metas para o desenvolvimento dessa criança. O que eu acho mais difícil é você desmistificar para um pai e para uma mãe que um filho tem um transtorno. Porque, às vezes, eles vêm com um ideal imaginário de que aquilo é uma catástrofe, de que é muito ruim. Na realidade, a maior dificuldade dela mesma era a leitura. Eu, assim, toda a vida sempre percebi isso, porque ela ia ler, ela tentava adivinhar as palavras, ela trocava muito o B pelo D. Então, muitas vezes, o trabalho psicopedagogo vai ter que ser voltar na base. Trabalhar a lateralidade, trabalhar as letrinhas, uma a uma, sons. Então, ele vai ter que ir lá e fazer a base do concreto onde a criança não foi feita anteriormente. E aí eu tenho crianças frustradas, crianças ansiosas e crianças com falsos TDAH. Porque minha criança está muito desatenta, extremamente agitada. E muitas vezes não é nada neurológico, é um cérebro que foi puxado e a criança está cansada. E fases não se pula, não se queima, porque ela vai voltar para te cobrar. Olha, eu não fui trabalhada. What number is it? Eu acho que a escola, ela é ao contrário do que muitas pessoas acham. Ela tem até um medo de chegar perto do pai e falar, olha, procure orientação médica, porque o seu filho está com um probleminha, o seu filho precisa de uma ajuda, o seu filho consegue ir melhor. E aí elas freiam, né? Elas têm dúvida se vão ou não mandar pela reação de como os pais vão ficar diante dessa colocação. Não estou dizendo que os pais sejam os problemas, mas é muito difícil às vezes você desconstruir isso. Uma outra coisa é o como isso vai impactar na vida da família, da escola, dos amigos da criança. Porque a partir do momento que eu descubro ou eu sugiro uma hipótese diagnóstica, eu trabalho no processo de psicoeducação para não só a criança melhorar, como a família se adaptar àquela criança. E sempre lembrar, tratamento não é igual ao medicamento. Tratamento é igual a um conjunto de ações. Todas as vezes que eu escorar só no medicamento, eu vou errar. Isso muitas vezes acontece, sabe? O pai quer dar só o comprimido e falar, está resolvido o problema. E muitas vezes não está resolvido o problema. Se ele não tiver um apoio pedagógico, um apoio terapêutico, um apoio psicológico, ele vai continuar tendo vários problemas e não vai alcançar o que ele deveria alcançar. Mas a gente vê realmente um medo muito grande da medicação, que eu concordo que tem que ter mesmo, mas em alguns casos é necessário. E quando ela não existe, isso atrapalha também no processo da criança.
porque mudança de comportamento ajuda, mas a medicação a gente tem que entender que alguns os transtornos são alterações químicas cerebrais, então precisam de intervenção medicamentosa. Quando eu falo para um pai que o filho dele tem alguma coisa, presta muita atenção no impacto que isso vai causar na vida dele. O pai vai acreditar em mim porque eu sou uma profissional, certo? E aí, o médico também, porque eu vou dar ali um raciocínio para o médico constando o que eu acho que a criança tem. Então, o médico vai medicar aquela criança. Se ela não tiver nada, eu estou dando veneno para uma pessoa saudável. A neurociência é um fato isso. A gente ainda não sabe com exatidão o que é que alguns medicamentos que nós passamos para crianças fazem a longo prazo. Falar que alguém tem alguma coisa ou não é brincadeira. Eu considero que isso, e muitas vezes, é um crime. Você falar que tem e não ter. Você vai, na psicopedagogia, você vai analisar a criança aonde está o problema que ele não está aprendendo. Aí o que acontece? Se for questões psicológicas, o psicopedagogo ele vai transferir isso para o psicólogo. Depois desse laudo aí vai ver para onde que ele vai. Se ele vai realmente continuar com a psicopedagoga ou se ele vai fazer tratamento psicológico. Eu encaminho para ela, falo, Deise, suspeito de dislexia. Faz uma avaliação, vê o que você acha. E aí ela faz a avaliação, ela fala, Cris, realmente os sintomas são muito parecidos. Vamos fazer aqui um acompanhamento? Aí a gente começa. Se a dificuldade dela persistir, então realmente a gente está falando do transtorno. Essa é a diferença. O transtorno ele persiste, é uma dificuldade. O que a gente da psicologia faz? A gente ajuda a criança a buscar recursos internos para que ela dê conta. Então, esse diagnóstico, ele é importantíssimo, porque assim, uma professora, ela está com 25, 30 alunos, então ela consegue comparar. O João é diferente do José, e esse diferente do João está atrapalhando ele desenvolver. E aí ela consegue te mandar um laudo e discutir com a pedagoga, discutir com a psicopedagoga a melhor forma de escrever, de comunicar a equipe de que está vendo alguma coisa sem dar diagnóstico, mas ela pode muito bem sugerir, assim, orientar para que o médico ache o caminho. Então, nossa função não é pegar esse laudo, colocar um ponto final e achar que é aquilo mesmo. Toda criança, todo adolescente, todo ser humano tem capacidade de desenvolver. Então, essa criança, geralmente, com o laudo sendo uma vírgula, o laudo tem que chegar para a gente, eu tenho essa possibilidade de entrar no sistema do CIMAD, que é um sistema online, né, junto com a secretária da escola. Então, nós vamos colocar ali nesse sistema tudo que o relatório pedagógico, comportamental, o relatório de aprendizagem, o relatório também médico, pede daí o professor de apoio quando, né, alguns casos realmente necessários. Então, por isso eu comecei esses acompanhamentos para poder ela dar conta. E aí foi aí que ela conseguiu adaptar. A criança não entende que foi um atropelo que ela recebeu ali de conteúdos que ela não deu conta. Então, quando eu costumo brincar com essa analogia, né, que o psicopedagogo é o fisioterapeuta do cérebro, e aí o fisioterapeuta, que é a função dele? Pegar e conduzir com atividades, exercícios, que aquilo vai, aos poucos, voltando e ele vai reforçando aquele fator muscular até que aquilo volte ao seu estado de equilíbrio normal. Então, o psicopedagogo é a mesma forma, porém ele trabalha com conexões neurais, com o cérebro. Então, o que acontece? Às vezes, na própria escola, pode estar começando a fazer essas intervenções, chamando essa criança numa salinha à parte, já trabalhando com essa criança, com essas intervenções. Então, assim, tendo o psicopedagogo na escola, ajuda muito mais o professor. Para nós, na profissão de psicopedagogia, é muito importante você ver o aluno desenvolver na vida, na sua profissão. É muito importante você ver uma pessoa que tem dificuldade, depois você vê ele médico. Eu tenho noção e eu tenho propriedade para falar isso. Não é porque eu sou psicopedagoga, não. É porque eu sou mãe de uma que tem TDAH. Então, assim, você receber isso de um profissional muito riquíssimo. Mas é difícil para um pai receber isso.
Na época, quando o profissional falou que minha filha tinha TDAH, eu desesperei. E hoje eu vejo que não é deformidade. Isso é uma questão do cérebro, de como o cérebro processa as coisas. Para mim é muito importante, eu acredito que todo psicopedagogo que assumir essa área, que ele assuma com muita responsabilidade, porque ele vai trabalhar com vidas. Cada criança que eu tenho a oportunidade de me tocar, elas me tocam também. Cada adolescente, eu aprendo com elas também demais. Então eu acho que é amar o que você faz. Eu acho que eu amo demais o que eu faço. Eu não sei me ver fazendo outra coisa. Então, assim, a gente está aqui para ajudar os pais a não se desesperarem.